Pastor diz que mendigos têm dever bíblico de passar fome. Será? Esta declaração está correta? Será que todos os mendigos são malandros? Ou não? Ou eles estão naquela condição porque não tiveram oportunidades na vida? E muitos têm desejo de trabalhar, mas não encontram um trabalho. Tais declarações foram feitas por um homem e outros agora apoiando a declaração, porque eles vivem às custas dos outros. Eles vivem de vender livros na internet, de visualizações na internet, de dízimos, de ofertas. Vivem sustentado pelos membros da sua igreja e têm a cara de pau e a coragem de afirmar tais coisas. Afirmar isto, baseado naquilo que Paulo falou em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do versículo 10, Paulo estava se referindo que aqueles que não trabalham, que não comam, porque existe alguns desordenados entre vós. Observa, existiam alguns desordenados e o apóstolo Paulo falou que eles estavam vivendo esta vida de forma desordenada, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Então, os tais nós exortamos que, trabalhando com sossego, coma o seu próprio pão. Paulo estava se referindo a alguns homens que estavam andando desordenadamente e não estavam trabalhando e queriam comer, vivendo de forma desordenada. Será que todos os mendigos que estão hoje no mundo, eles vivem de forma desordenada? É porque eles não querem trabalhar que eles estão naquela condição? É porque eles são malandros que eles estão naquela condição? Não. Tais afirmações é falsa, é uma grosseria selvagem, no mínimo se configura como uma ignorância daquele que talvez nunca passou a condição de um mendigo, nunca viveu uma condição difícil. E hoje ataca os mendigos desta forma, porque hoje eles vivem às custas dos outros, porque muitos deles são mercenários, vivem de vender livros, usam o gogó para ter uma vida regalada, uma vida boa na terra. Vamos aos fatos. O que se tornaram hoje os pastores? Pastores hoje, muitos, a maioria, se tornaram condicionadores mentais, manipuladores mentais, psicólogos das massas. Eles tentam criar valores, inculcar valores na sua mente. De quê? De que um homem de Deus tem que ser bem sucedido materialmente. Isto é falso e nós provamos biblicamente. O apóstolo Paulo falando para nós na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 11, ele diz assim: até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetada e não temos pousada certa, morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Observa só, até a presente data sofremos fome. Nós sofremos fome, coisas que vocês não sofrem. Vocês comem nos melhores restaurantes. Paulo diz, nós não temos pousada certa, coisas que não acontecem com vocês, manipuladores mentais. Vocês não são pastores chamados por Deus, vocês são manipuladores mentais. Paulo diz, nós não temos pousada certa, vocês vivem em mansões. Paulo diz, nós nos afadigamos, trabalhamos com nossas próprias mãos, diferentes de vocês que usam o gogó para ter uma vida boa, sendo psicólogos das massas, usando o gogó, a língua, para manipular as massas e atrair para vocês seguidores. É totalmente diferente. Este mesmo pastor vive defendendo que
um cristão, que armas podem defender um cristão. Ele mesmo falou: preciso ajustar aí a mira com o cajado moderno. O cajado moderno deles hoje são armas. Isto é a prova de que eles não são convertidos. Eles não são convertidos. A única arma de um cristão é a Bíblia. Mas hoje pastores têm armas para se defender, como aconteceu com o ex-ministro da Educação, que a sua arma disparou acidentalmente lá no aeroporto. Observe só, o que eles estão fazendo? Isso mostra que eles não são convertidos em hipótese nenhuma. O profeta William Branham ensinou para nós uma lição preciosa. Ele disse assim para nós: também a tiveram os apóstolos, mas eles não foram nascidos de novo enquanto não receberam o Espírito Santo. Eles nem mesmo estavam convertidos até que receberam o Espírito Santo. Recordem vocês, a noite antes da traição, ou na traição, justamente antes de acontecer a traição, Jesus disse a Simão Pedro: quando tu te converteres, então confirma os teus irmãos. E Pedro havia seguido por 3 anos e meio, e havia expulsado demônio e curado os enfermos, havia pregado o evangelho, e ainda de acordo com a palavra, ele não era convertido. O homem que não era convertido pegou uma espada e cortou a orelha de Malco, dizendo que estava se defendendo e querendo defender Jesus. Os tais pastores de hoje, que vivem do gogó, são manipuladores das massas, são psicólogos das massas, condicionadores mentais, manipuladores mentais. Afirmam que os cristãos devem se envolver na política, afirmam que os cristãos devem ter armas. Isto prova e mostra que eles jamais são e foram convertidos. Nunca. O mundo está cheio destes enganadores, fanfarrões, que vivem uma vida regalada, fácil e têm coragem de atacar os outros. Eles nunca passaram por aquilo que Jesus passou, pelo que Paulo passou e pelo que o profeta William Marion Branham passou. Deixa essa lição aqui para você. Antes de falar qualquer coisa, pense, analise, senão você se tornará um fanfarrão. Talvez eles fazem isto para ter ibope, para serem conhecidos na internet. Mas um verdadeiro cristão não quer isto. Ele quer somente viver uma vida para honrar a Deus. E sabe que a proteção e o socorro bem presente na hora da angústia dele é Deus. Que Deus te abençoe.